paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que está o papai, a mamãe, o irmãozinho? Vocês estão bem? Que Deus abençoe, que todos estejam bem com a glória de Deus. Hoje nós vamos contar uma história bem diferente. Uma história da Bíblia que eu acho que vocês ainda não conhecem. É sobre a Torre de Babel. Para iniciar então a nossa aula, vamos fazer uma oração, vamos nos curvar, nos estar na presença de Deus e falar um pouquinho com Ele, para que Ele abençoe o nosso dia, para que Ele abençoe este momento e que vocês possam aprender um pouquinho da palavra de Deus. Vamos lá, fechando os nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, estou aqui, Pai, para falar um pouquinho da Tua palavra para as crianças, que elas venham aprender, Senhor, que esse momento, Senhor, venha estar na vida delas, nos seus corações, abençoando, Senhor, o seu dia, abençoando a sua casa, sua família, dando saúde, dando paz, que o Senhor regozije em cada lar. Abençoa, Pai, a cada um de nós, que nós possamos, Senhor, ter os nossos corações humildes e que o Senhor venha ser glorificado sempre em nossas vidas. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a nossa memória em ação para iniciar a nossa aula? Memória em ação. Vou colocar aqui para vocês verem e ler junto comigo. O orgulhoso acaba sendo humilhado. Provérbios 29, 23. Provérbios capítulo 29, versículo 23. O orgulhoso acaba sendo humilhado. Esse é a nossa memória de ação, nossa memória em ação de hoje. E para antes de nós contarmos a história, vamos ler um pouquinho na Bíblia. A nossa história de hoje se encontra-se em Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. A Torre de Babel, versículo 1. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície sem ensinar, onde ficavam morando. Um dia disseram uns aos outros: Pessoal, vamos fazer tijolos queimados? Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usaram piche em vez de massa. Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que não entendam o que o outro está dizendo. Capítulo 8. Assim, o Senhor o espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali o espalhou pelo mundo inteiro. Essa é a história da Bíblia que nós vamos aprender hoje, que encontra-se em Gênesis capítulo 11, do versículo 1 até o 9. Depois, se vocês quiserem ler, pede para o papai e para a mamãe ajudar vocês a ler e conhecer um pouquinho mais da Bíblia. Então, vamos lá. Vocês lembram das aulas passadas? Depois da família de Noé,
Depois do dilúvio, a família de Noé cresceu muito e havia muitas pessoas pela terra. E todas essas pessoas falavam uma língua só e todos se entendiam muito bem. Todos falavam o mesmo idioma. Certo dia, essas pessoas, homens e mulheres, reuniram se reuniram para construir uma torre, crianças, tão alta, mas muito alta, que essa torre chegasse até o topo do céu. Essa era a intenção que eles queriam, que essa torre fosse muito alta e que eles ficassem famosos, conhecidos no mundo inteiro, porque construíram uma torre gigantesca, uma torre que o seu topo chegasse até o céu. Então, essas pessoas começaram a construir a torre. Fizeram a primeira parte e foram construindo. Para construir a torre, eles usaram tijolos com pedras e betume. Todos estavam empolgados com a construção da torre, todos animados, porque eles seriam muito famosos, seriam conhecidos por todos, pelo mundo inteiro. E assim foram construindo parte a parte desta torre. Deus olhou aquele povo fazendo essa torre e não gostou muito. Deus não gostou do modo que essas pessoas estavam agindo, o que estava no seu coração. Eles estavam construindo uma torre para ficar famosos e para não se espalharem pelo mundo, para ficarem todos juntos. Então, Deus resolveu fazer alguma coisa. Ele decidiu misturar as línguas dessas pessoas, porque elas falavam todas o mesmo idioma. Então Deus misturou todas as línguas e ninguém mais poderia se entender. Imagine a confusão, crianças! Ninguém mais entendia o que o outro estava falando, ninguém mais conseguia compreender como é que eles iam conseguir trabalhar assim e construir aquela torre tão alta que eles desejavam. Todos falando ao mesmo tempo, um gritando aqui, outro gritando ali, mas ninguém conseguia entender o que o outro estava dizendo. Olhem aqui. Na nossa lição, na nossa figura, eles construindo a torre todos animados. Em seguida, Papai do Céu, nosso Deus, misturou a língua desse povo. E eles começaram a ficar apavorados, porque não estavam se entendendo, não estavam conseguindo se compreender. Ninguém entendia ninguém. Como é que ia haver uma construção assim? Como não se entendiam mais, não conseguiam mais compreender um ao outro, eles começaram a ficar desanimados, tristes e pararam de construir a torre. A torre tão alta que eles desejavam construir ficou assim, pequenina, não conseguiram terminar, porque não conseguiam mais se entender. Essa torre ficou conhecida como a Torre de Babel. Torre de Babel, que significa confusão. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, Torre de Babel, que significa confusão, porque ninguém se entendia mais, ninguém podia mais se compreender. Por que será que eles ficaram desanimados, tristes e não conseguiram mais construir, não conseguiram terminar o que eles desejavam? Porque nos seus corações havia o orgulho, eles estavam sendo orgulhosos, crianças. Eles queriam ser conhecidos demais, mais que o nome de Deus. Eles queriam ser conhecidos pelo mundo inteiro. E Deus deve estar em primeiro lugar no nosso coração. E não nós temos que
ser mais grandioso do que Deus. E era o que estava no coração dessas pessoas. Por isso, Deus não deixou que eles terminassem a torre. Por isso, depois que eles não conseguiam se compreender e se entender, sabe o que aconteceu com eles? Eles começaram a se espalhar pelo mundo inteiro. Cada pessoa foi ficar junto com quem falava a mesma língua. Um grupo foi para um lado, outro grupo foi para outro lado da terra, e assim essas pessoas foram se espalhando pelo mundo inteiro. Foi assim que o nosso Deus espalhou as pessoas pelo mundo. Cada grupo ficou com o seu idioma, conversando e ficando junto. Foi assim que Deus separou e espalhou as pessoas pelo mundo. Deus não se agrada do orgulho. Ele não gosta que nós temos o nosso coração orgulhoso. Vamos ler de novo o nosso versículo da memória em ação, que está em Provérbios. O orgulhoso acaba sendo humilhado. Então, hoje nós aprendemos que não podemos ser orgulhosos. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. Nós nascemos para louvar e adorar o nome de Deus. O nome dele deve ser maior, o nome dele deve ser conhecido pelo mundo inteiro. É para isso que nós nascemos, para falar do amor de Deus, para adorar o nosso Deus que é tão grande e tão grandioso. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês um texto muito bonito que é o que nós devemos fazer em nossas vidas. Em nosso coração deve sempre existir o desejo de glorificar a Deus em todo o tempo, até nas pequenas ações do nosso dia a dia. Fomos criados com o objetivo de glorificar e devemos fazer o seu nome grande através da nossa vida. Então, hoje nós aprendemos que não podemos ter o coração orgulhoso, não podemos ser orgulhosos. Nós aprendemos que nós nascemos para glorificar e para adorar o nosso Deus, que é tão grandioso e que nos abençoa sempre. Então, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. Amém, crianças? Gostaram da história de hoje sobre a Torre de Babel, sobre a confusão que houve com aquele povo que não conseguia mais se entender porque falavam línguas diferentes e porque tinham um coração orgulhoso? Hoje nós aprendemos que não podemos ter um coração orgulhoso, que nós devemos adorar e servir o nosso Deus. Gostaram da história de hoje? Gostaram de aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus? Sobre a Torre de Babel? Então, essa história vai ficar na memória de vocês e no seu coração. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima lição. Fiquem com Deus. Amém!